Meu tema aqui hoje é compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos. Nós estamos hoje em 2016, né? Eu comecei a falar em público em 2000, não, em 1984, né? Confesso a você que foi difícil, tá? Eu era muito tímido e foi muito difícil para mim começar. Mas uma primeira dica em relação a se tornar um bom orador, né, uma pessoa que fala em público com tranquilidade, é a prática. Você precisa fazer isso muitas vezes, né? Quanto mais vezes você fizer, mais tranquilo você vai ficando. E com frequência, né? Porque às vezes fica um tempo sem falar em público, quando você vai falar, você dá umas garradas, né? Mas então, eu quero hoje compartilhar aqui algumas coisas que eu aprendi sobre a maneira que eu acho mais tranquila, melhor para se preparar uma boa mensagem. Então, primeira coisa que eu faço quando eu vou preparar um discurso, por exemplo, eu tenho clareza do meu objetivo. O que eu quero? Qual é o meu objetivo com essa mensagem que eu vou dar? Tá? Seja, por exemplo, se na empresa, se uma empresa me contrata para fazer uma palestra, eu pergunto à pessoa que está me contratando: o que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você quer que eu alcance? Qual é a situação que você quer que melhore por causa dessa mensagem? Se é uma coisa na igreja, o que eu espero que as pessoas façam por causa daquilo que eu vou falar? Porque o ideal de uma boa mensagem é que ela leve à ação. Existe até uma sigla interessante sobre isso, chama DEA. Tá? Então você começa despertando interesse, primeira coisa, depois você envolve e depois você leva à ação. Então uma mensagem ela deve passar por esses três passos: uma abertura para chamar a atenção, depois você desenvolve e justifica, né, a ação que você espera que a pessoa tome depois. Mas como eu preparo então uma mensagem? Primeiro eu tenho clareza do que eu quero alcançar com aquela mensagem, depois eu busco meus recursos. Que recursos seriam esses? Quando é na igreja são escrituras, citação de líderes da igreja, né? Histórias que ilustrem o princípio. Uma coisa que inclusive você deve buscar e dar ênfase nisso são experiências pessoais suas com aquele tema, ou experiência de outras pessoas com aquele tema, histórias reais que você possa contar. Todos esses são recursos. Quando em termos profissionais, né, eu vou procurar autores que falem sobre o assunto, vídeos que ilustrem os princípios que eu quero compartilhar. Então eu busco o máximo de recursos que eu já conheço, ou pesquiso na internet, e eu agrego ali todas as informações e vou listando as coisas que eu tenho. Depois, eu vejo pelo tempo que eu tenho, se eu tenho que falar 5 minutos, é um desespero, porque é muito pouco tempo, né? Mas se eu tenho 20, se eu tenho 1 hora, se eu tenho 3 horas, se eu tenho 4 horas, eu vou adequando os recursos que eu captei, tirando aqueles que eu acho que não vão dar tempo de fazer. Às vezes, eu até por questão de segurança, eu deixo eles embaixo. Se eu preparo uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, eles ficam depois do final da palestra. A palestra acaba e ainda tem mais coisa. Que se por acaso eu errar o cálculo, normalmente cada palestra que eu dou, eu preparo para aquele cliente, né? Mesmo que eu já use outros recursos que eu já tenho, é para aquele cliente. Então o tempo às vezes é uma coisa que eu erro. E aí eu já me faço me precavindo. Essa palavra está difícil agora. Eu faço uma precaução sobre isso, colocando esses outros conteúdos abaixo. E depois eu crio uma ordem lógica. Então se eu vou falar, por exemplo, que como é de domingo, eu gosto de falar de coisa de escritura, né? Se eu falar sobre fé, então o que eu quero que as pessoas façam depois que eu terminar isso? Tá? Qual o melhor encadeamento de conteúdo que eu posso usar para levar a esse comportamento que eu estou querendo promover no final, motivar as pessoas a ter, né? Então eu coloco em ordem, dentro daquilo que eu calculo que é o tempo que eu vou ter e o tempo que eu vou levar para fazer isso. E depois, uma coisa interessante, gente, é cuidar com como você começa uma mensagem. Os especialistas dizem que a melhor maneira de começar ou fazendo perguntas, né, ou você contando história. E você já chega, por exemplo, você chega, se eu chegasse aqui, né, para falar para vocês, fala, em 1900, isso desperta interesse. Quando você começa a contar a história, as pessoas olham. Ou quando você faz uma pergunta, as pessoas também elas param para chama a atenção, tá? Vamos dar um exemplo de uma pergunta aqui. Quem gostaria de melhorar em 20% esse mês seu desempenho de vendas, por exemplo, se fosse um treinamento nessa área? Opa! Né? Quem teria uma ideia sei lá, uma pergunta que tem a ver com o tema? As perguntas, existem momentos que você faz uma apresentação que você pode ter interação com a plateia, outros momentos não é adequado. Então, você pode fazer perguntas de qualquer jeito, porque você pode pedir a pessoa para pensar sobre a resposta, não precisa necessariamente falar. Ou algumas vezes você pode
ouvir as respostas, né? Ou pedir para as pessoas se manifestarem. Mas é uma dica legal, começar com perguntas ou começar com uma história que já chama a atenção. Depois você segue naquele encadeamento. E quando você começa, se você vai contar, minha sugestão, não leia a primeira história. Você pode até ler outras histórias durante a sua mensagem, mas a primeira não. Tenta fazer um contato visual para as pessoas sentirem, né, que você está ali presente, está olhando para elas. Depois você pode ler um pouco mais e vai ter um impacto, na minha percepção, negativo menor, porque você já criou aquele primeiro contato visual. Então essas são as dicas, eu não quero alongar muito o vídeo. Né? Se houver comentários aqui, à medida que houverem comentários, eu acredito que vai ter, né? O canal está novo ainda, não tem tantas pessoas seguindo, mas à medida que as pessoas se interessarem pelo tema de oratória e fizerem perguntas, eu vou acrescentando vídeos aqui dentro da playlist que eu vou criar, oratória, tá bom? Essas eram as dicas que eu queria dar. Só mais uma, toma cuidado, porque muitas pessoas começam uma mensagem fazendo uma piada. Isso é um risco muito grande, porque se der certo, você está feito, mas se não der, meu amigo, você vai passar um perrenguezinho ali. Então, é uma dica começar ou pergunta ou com história, depois segue, né, usando aqueles recursos que você tem de forma lógica e tenta terminar lá em cima. Começa em cima e termina em cima para levar a pessoa à ação, né, com um desafio, com uma motivação para a pessoa fazer alguma coisa em relação a isso, usando ideia, despertar interesse, envolver e levar à ação. Tá bom? Então, essa é a ideia de hoje. À medida que houver comentários aqui e dúvidas, aí eu vou gravando outros vídeos dando dicas aqui sobre oratória, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.